Bom dia, irmãos. Que oração linda, hein? Que a Valentina fez aqui para nós, né? Que bênção, né? Como é bom servir o Senhor com a nossa família também, né? Irmãos, muito bom estarmos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar novamente com todos. Em pleno final de semana, assim, né? Que muitos aproveitaram para talvez passear, viajar, visitar os parentes, né? Ou ficar em casa derretendo, né? Fico pensando, se é para ficar em casa passando calor, vem para a igreja porque aqui tem ar-condicionado, né? É claro que a gente não vem por causa do ar-condicionado, né, irmãos? É claro, né? Mas se é para passar calor em casa, vem para cá, né? Que está mais fresquinho, né? Irmãos, que bom, né? Que oportunidade que Deus nos dá mais uma vez estarmos juntos. Me alegro com a sua presença e nós estamos com uma nova série de mensagens que iniciamos já domingo passado, já damos o pontapé inicial nessa nova série Hábitos Espirituais. Por que tratar desse tema? Talvez seja um tema que não desperte muito interesse em muitas pessoas. Talvez você imagine que tenham algumas pessoas que, de certa forma, têm mais afinidade com o tema da oração, o tema do jejum, né, da leitura da palavra. Tem pessoas que gostam mais e têm mais assim, afinidade com este tema. Por que tratar logo no início do ano? Meus irmãos, porque realmente o ano vai acontecendo, vai passando e talvez nós vamos deixando de lado aquilo que é essencial para que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, continuemos crescendo, nos fortalecendo e nos tornando pessoas maduras na fé. E hoje eu quero tratar sobre o tema da oração. Domingo passado nós falamos sobre a disciplina, o hábito da meditação. Vocês vão lembrar, né? A arte de ouvir Deus falar ao nosso coração, a arte de ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a centralidade da oração, resgatando a centralidade da oração. E quero ir com vocês então para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, primeiro livro aí do Novo Testamento. E a parte aqui em que Jesus vai falar sobre a oração, inicia aqui no versículo 5. Então gostaria de iniciar lendo a palavra do Senhor, em seguida nós vamos estar meditando e refletindo nela. Deixa eu só A partir do versículo 5. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui, meus irmãos. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós temos aqui nesta manhã já, Senhor, tido a alegria de podermos, ó Deus, espontaneamente te adorar, te glorificar, Senhor Deus, servir ao Senhor também com aquilo que o Senhor tem confiado a nós. E agora temos a oportunidade também de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar através dela, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que a Tua palavra continue realizando em nós, Senhor Deus, a transformação que somente ela pode trazer às nossas vidas, Senhor. Então, fica conosco nesse momento, nos conduz aqui agora, que nós te pedimos também, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus leva muito a sério
o tema da oração. A oração não é um assunto na Bíblia de menor importância. Nós não podemos tratar o tema da oração como se a oração fosse uma espécie de acessório da vida cristã, né? Como se a oração fosse um anexo, né? A oração, ela deve ocupar na nossa vida um lugar central. E isso nós vamos perceber ao olharmos para a história da igreja. Quando nós paramos para refletir sobre a história da igreja, nós vamos perceber que ao longo dos séculos, a igreja sempre tratou a oração como um tema relevante, importante, central. Algumas experiências, por exemplo, nós temos na história da igreja um teólogo escocês chamado John Knox. John Knox, ele foi um homem tremendamente usado por Deus e as suas orações eram tão intensas que quando a esposa de John Knox chamava ele para comer, para fazer uma refeição, ele dizia: como posso eu comer se o povo está padecendo? John Knox orava também: dá-me a Escócia, Senhor, ou então eu morrerei. A rainha da Escócia também, falando de John Knox, ela afirmou o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Eu temo mais a oração de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Foi falado isso a respeito deste homem, um homem que orava. Martinho Lutero também, ele falando a respeito da oração, ele disse: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Hoje inverteu a lógica, né? A gente tem muita coisa para fazer e não tem tempo para orar, né? Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer, para realizar, que eu não posso ir adiante sem passar pelo menos 3 horas orando. John Wesley também, um homem também que foi muito usado por Deus na história da igreja, John Wesley, que foi um grande pregador, teólogo, ele disse: Deus não faz nada senão em resposta à oração. E John Wesley orava 2 horas por dia. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o homem que pregava semanalmente para 12.000 pessoas. Charles Spurgeon disse que o êxito do ministério dele se atribuía à oração. O alcance do seu ministério, da sua mensagem, estava intimamente relacionado com a questão da oração. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon também disse que a oração é o termômetro da igreja. A oração é o termômetro da igreja. Charles Spurgeon disse que uma igreja viva, uma igreja cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, é fruto de oração. Oração. Meus irmãos, não resta dúvidas para nós de que a igreja, ao longo da história, foi sustentada por causa das orações. Por causa de homens e mulheres que dobraram os seus joelhos e clamaram a Deus, buscaram a Deus. A igreja suportou as mais severas provações, porque ela era uma igreja que orava. Então, o tema da oração sempre foi um tema central, tanto na história da igreja, e quando nós olhamos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, você vai perceber isso, no Novo Testamento, e também no próprio Sermão do Monte, que Jesus vai pregar aqui em Mateus. O Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus, que começa no capítulo 5, nós vamos perceber que dentro do Sermão do Monte, Jesus também vai tratar acerca do tema da oração. E se Jesus está tratando deste tema, é porque esse tema não é um tema qualquer, não é um tema irrelevante, não é algo que nós devemos desconsiderar na nossa vida. Se Jesus está dando dentro do seu Sermão do Monte, ele está tratando especificamente do tema da oração, meus irmãos, é porque este tema é importante, ele merece atenção. Se Jesus está tratando disso, é porque é um tema extremamente importante.
E dentro do seu Sermão do Monte aqui, ele está, a partir do versículo 5, nós acabamos de ler aqui, ele vai tratar do tema da oração. E uma coisa interessante também, nós vamos perceber que o tema da oração está no centro do Sermão do Monte. Se você olhar, o tema da oração está no meio do sermão, no miolo, né? No centro do Sermão do Monte. Porque a oração, ela deve ocupar esse lugar, o lugar central. Tanto no ensino de Jesus, ocupou um lugar central, na sua vida também, quanto na nossa própria vida. Meus irmãos, nos versículos anteriores, a partir do versículo 1 do capítulo 6, Jesus ele está tratando ali acerca do tema da piedade ou da devoção. Desde os versículos anteriores, ele vai falar de 3 práticas comuns dentro do judaísmo, que é a prática de dar esmolas. Ele vai falar sobre isso ali no versículo 1, começando no versículo 1 ali no capítulo 6. Ele vai tratar sobre a ajuda aos necessitados. E no versículo 5, a partir do versículo 5 aqui do capítulo 6, ele começa falando da oração. E lá no versículo 16 ele vai falar do jejum. Então essas 3 práticas, elas são comuns dentro do judaísmo. A ajuda aos necessitados, a oração e o jejum. É uma tríade aqui, meus irmãos, uma tríade que faz parte do judaísmo e das religiões abraâmicas, como o islamismo também. Dentro do judaísmo e dentro do islamismo também, essas práticas, até hoje, elas são práticas comuns. Ajudar os necessitados, orar e jejuar. Se você perguntar para um judeu ortodoxo se ele faz isso, todo judeu ortodoxo, ele faz isso. Ele ajuda os necessitados, ele ora e ele jejua. Se você perguntar para um muçulmano que segue o Alcorão, ele vai dizer que ele faz essas 3 coisas. Essa é uma prática comum. Jesus também vai dizer que nós devemos também, como discípulos dele, praticar isso. Nós devemos também ajudar os necessitados. Nós devemos também, meus irmãos, como discípulos de Jesus, orar. E nós devemos também jejuar. Jesus não está proibindo essas coisas. Jesus está ressignificando essas coisas. Jesus está lançando um outro olhar sobre essas práticas. Jesus está nos ensinando a praticar essas práticas num espírito diferente, no espírito de Jesus. Com a mente de Jesus, a partir de Jesus, segundo aquilo que Jesus pensa. E é isso que nós vamos buscar aqui nessa manhã, entender como que a oração, como que Jesus enxerga a oração, como que Jesus vê esse tema da oração, meus irmãos. É isso que nós vamos olhar aqui. Ele vai falar das 3 práticas, mas hoje eu vou falar especificamente da oração, porque a nossa série, né, ela obedece uma sequência, e nós vamos hoje então ficar aqui, vamos nos deter no tema da oração. E uma coisa que nós vamos perceber logo de cara, aqui no capítulo 6, quando Jesus vai tratar dessa prática, é que a hipocrisia é o maior inimigo de uma vida piedosa. A hipocrisia é o maior inimigo de uma vida piedosa. Jesus começa dizendo no versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Essa advertência, meus irmãos, não está só aqui se tratando da oração, mas quando Jesus vai tratar da ajuda aos necessitados, ele também vai dar essa mesma advertência. Não sejam como os hipócritas. Ela vai se repetir aqui, e quando Jesus trata sobre o jejum também, ele vai dar essa mesma advertência. Não sejam como os hipócritas. Então Jesus já começa aqui trazendo uma advertência no começo do versículo aqui no começo, aqui no início do versículo 5, não sejam como eles, como os hipócritas. Meus irmãos, por que essa advertência vai se repetindo aqui ao longo do texto, dessa sessão que nós estamos olhando aqui? Por que Jesus dá tanta ênfase a essa questão? Porque isso é um perigo. Será que a questão da hipocrisia era uma questão somente que Jesus estava tratando naquela época?
que dizia respeito somente àqueles dias? Será que o problema também da hipocrisia não é um problema para nós cristãos hoje? Será que nós também não temos que hoje cuidar para que a hipocrisia não nos atrapalhe e nos impeça de vivermos uma verdadeira piedade, uma piedade que agrade a Deus, que honre a Deus? Então, meus irmãos, uma primeira lição, uma primeira verdade que nós podemos extrair aqui desse texto é que a prática da oração implica em autenticidade. A prática da oração implica em autenticidade. Não sejam como os hipócritas. A oração nos conduz por um caminho de autenticidade. A expressão hipócrita que a gente vê aqui, não só aqui, ela vai aparecer em muitas mensagens, né, de Jesus. Muitas falas de Jesus, a gente vai perceber que Jesus ele denunciou a hipocrisia em muitos momentos. Mas de onde é que vem essa palavra hipocrisia? Ela vem do teatro grego. Nas apresentações teatrais da Grécia antiga, cada pessoa tinha que usar uma máscara. Essa máscara é conhecida como persona. E essa pessoa, então, quando ela estava atrás daquela máscara, ela dava vida àquele personagem. Então, as máscaras que eram recortadas em formatos de rostos humanos, elas escondiam a pessoa, enquanto aquela pessoa estava representando uma persona, uma personagem. Então, meus irmãos, esse é um perigo que existe quando se trata da verdadeira devoção ao Senhor, quando se trata da oração. O perigo de deixarmos de ser pessoas para nos tornarmos personas. Nós vamos criando e vivendo um personagem na vida cristã. Nós vivendo uma vida de faz de conta. Nós vamos vivendo de parecer ser aquilo que nós de fato não somos. Nós encarnamos um personagem. É isso que Jesus está condenando aqui. A palavra hipócrita vem dessa raiz. Alguém que assume uma persona. Ela se descaracteriza, ela deixa de ser uma pessoa para se tornar um personagem. A religião transforma pessoas em personagens. O evangelho transforma personagens em pessoas. Se você tiver uma experiência com a religião vai transformar você em um personagem. Mas quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem uma experiência real com o evangelho, você deixa de ser um personagem e você começa a se tornar uma pessoa. Porque o evangelho nos transforma em pessoas, não em personagens. Nós não estamos fingindo ser algo que nós não somos. Nós estamos vivendo uma vida de autenticidade. E, meus irmãos, o tema da autenticidade é um tema que Jesus defendeu, pregou. Jesus queria se relacionar com pessoas, não com personagens. Tem pessoas que casam com um personagem, casam com uma máscara. Já conheci pessoas que casaram com uma máscara. A pessoa morre e ninguém conhece quem de fato, qual é a pessoa que está por trás daquela persona. Morre e não conhece a pessoa, porque ela casou com uma máscara. Então você pode ser uma persona dentro da sua casa, do seu lar. Você pode ser uma persona no seu trabalho, você pode ser uma persona também, você pode assumir um personagem também no ambiente religioso. E, meus irmãos, o ambiente religioso é propício para isso. Talvez o ambiente mais propício para a desconstrução de uma pessoa seja o ambiente religioso. Para a desconstrução da pessoa é o ambiente religioso. É propício para isso. Para produzir, para criar personagens. E Jesus está confrontando isso. Está confrontando isso. Meus irmãos, esse é um perigo que está presente nos dias de Jesus e que está presente nos nossos dias também.
E eu botei uma foto aqui do filme que você, não sei se quem já assistiu aqui, é um filme um pouco, tem algumas cenas fortes, né? Esse ator, ele interpreta o Coringa nesse filme, né? E a gente percebe que parece que ele vai vivendo um conflito, né? Há sempre um conflito entre a pessoa e o personagem, né? Durante todo o filme você vai percebendo esse conflito. E do lado ali é o ator que interpretou o Coringa, do outro lado ele pinta o rosto e ele se transforma numa outra pessoa. Ele está vivendo um conflito de identidade, uma crise de identidade. Meus irmãos, esse é um perigo que pode acontecer conosco também. O perigo de nós vivermos tanto, assumirmos tanto um personagem, uma persona, é que chega um ponto em que essa persona começa a se confundir com a pessoa. E a persona vai se tornando maior do que a pessoa. E é o que acontece exatamente no filme. Ele vai assumindo tanto aquele personagem vai ganhando tanto espaço na vida e no coração dele, que ele não sabe mais quem ele é. Ele se perdeu de si mesmo. Ele não se reconhece mais. Por quê? Porque ele começou a ser tragado, engolido por aquele personagem. E a hipocrisia, meus irmãos, é esse processo de desconstrução da pessoa. Mas Deus não lida com personagens, Deus lida com pessoas. Com pessoas. E quanto mais próximos de Jesus, mais autênticos. Quanto mais próximos de Jesus, mais humanos. Quanto mais próximos de Jesus, mais naturais nós nos tornamos, mais autênticos nós nos tornamos. Essa é a verdade. Quanto mais longe de Jesus e do Evangelho de Jesus, mais nós vamos vivendo uma dissimulação, uma falsidade, uma fraude. A nossa vida cristã vai se tornando uma fraude, um embuste. Nós vamos nos tornando impostores. Nós vamos vivendo uma mentira longe de Deus. Essa é a verdade. A vida fora do Evangelho é um engano. É um engano. Porque é isso que o pecado faz. É isso que o distanciamento de Deus cria. Uma falsidade. Uma mentira. Nós vamos nos tornando hipócritas. Porque não há verdadeira autenticidade fora do Evangelho. Longe de Deus. Então, o Evangelho transforma personas em pessoas, não o contrário. Mas tem muita gente que, com o passar do tempo, deixa de ser uma pessoa para assumir um personagem. E, meus irmãos, só para encerrar esse primeiro ponto da mensagem, uma frase que eu acho linda do cantor, músico, compositor João Alexandre. Se você tiver a oportunidade, você quer ouvir boa música cristã, música de qualidade, música cristã de qualidade, procura no Google, lá no YouTube, João Alexandre. Um homem que por muito tempo compôs canções maravilhosas, lindas, que nos leva a refletir, a pensar na vida cristã, sobre o Evangelho, sobre o que é ser igreja. Né? Então, ele trata dos mais variados temas, né, nas suas canções. Mas eu peguei um trechinho de uma música do João Alexandre que ele trata sobre essa questão da persona. Quando a gente começa a viver na vida cristã um personagem. Vamos lá para o trechinho lá. Olha só. Quem faz da vida um faz de contas, só se engana e não se encontra. Porque fingir não é viver. Quem procura liberdade nunca foge da verdade. Porque fugir não é viver. Quem faz da vida um faz de contas, só se engana e não se encontra. Porque quem foge da verdade, quem procura a liberdade, nunca foge da verdade. Se você quer viver uma vida livre, meus irmãos, se você quer ser livre, você precisa caminhar com Jesus, pelo caminho de Jesus, que é o caminho da autenticidade. Então, uma primeira questão, a questão da autenticidade. Essa advertência de Jesus, você vai perceber que está no versículo 5. Não sejam como os hipócritas. Essa denúncia de Jesus, ela vai aparecer também mais adiante, ali no capítulo 6. Cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Se fizerem isso, vocês não vão receber nenhuma recompensa do Pai.
E no versículo 16 ali do capítulo 6, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Olha como eu jejuo, olha como eu oro, olha como eu sou crente, olha como eu sou espiritual, olha como eu sou melhor do que os outros, olha como eu sou santo. Era essa a intenção do coração dos religiosos dos dias de Jesus. Não entre pelo caminho da hipocrisia, mas venha para o caminho da autenticidade. Primeiro convite que Jesus nos faz. Segundo lugar, segunda verdade que eu gostaria de extrair aqui. A prática da oração requer intimidade. No versículo 6, Jesus vai dizer, então, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles asseguram que eles já receberam a sua plena recompensa. O que eles queriam? Qual era a recompensa que eles recebiam por ficar orando em lugares onde havia ali um fluxo grande de pessoas, nas esquinas, nas praças, nas sinagogas? Era aplausos, era serem vistos. Eram as pessoas olhando para eles e dizendo, olha, esses caras aí sim oram, né? Esses caras são espirituais mesmo, né? Eles queriam isso e eles já receberam a plena recompensa. Aí no versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. A expressão pai, o pai que vem em secreto, ore ao seu pai. Essa expressão pai, essa palavrinha pai, ela vai se repetir aqui várias vezes, meus irmãos. Ela é uma palavra-chave dentro de todo o ensino que Jesus vai tratar acerca da oração. Por que a palavra pai, ela se repete várias vezes aqui, meus irmãos? Porque ela denota intimidade. Ela denota relacionamento, ela denota profundidade. É isso que Jesus está ensinando. Oração requer intimidade. A palavra aqui que Jesus usa para pai é a palavra Abba. Quem já ouviu essa palavrinha Abba, né? Você já deve ter ouvido, tem até algumas igrejas, né, que usa, né, o nome Abba, tem umas Abba Church, né, Abba, tem muitas igrejas que usam essa palavra Abba, né? Essa palavra Abba é a palavra que Jesus utiliza aqui. E ela significa, no texto original, ela traz a ideia de afetuosidade, carinho. É uma palavra, uma expressão carinhosa. É a expressão mais carinhosa do Novo Testamento. É a expressão Abba, que significa paizinho. Paizinho. Ou pode também significar papai. Ou também pode significar paizinho, papaizinho. É o jeito como Eliabe me chama. Todo dia eu ouço Eliabe dizendo, papai. Aí eu fico assim, né, meu irmão? Dá aquela derretida no nosso coração quando a gente ouve o filho chamar a gente de papai, né? Pai é uma coisa, agora papai dá aquela derretida no coração. E aí quando o seu filho diz para você assim, papaizinho, não, aí deu, né? Aí não sobra nada do homem, né? Não sobra nada do homem. Quando a gente ouve a palavra papaizinho, deu, o que tu quer, meu filho? O que tu quer? Pode pedir, né? Não é assim? Essa é a expressão que Jesus está utilizando aqui. Oração, uma vida de oração requer, meus irmãos, intimidade. Orar é buscar intimidade com o nosso Abba, com o nosso paizinho. De repente você tem dificuldade em olhar para Deus como pai, em se relacionar, porque você não teve uma referência boa, paterna na sua vida. Isso pode estar relacionado também, né, com as experiências que você viveu na sua infância. De repente você teve um pai ausente na sua vida e você não consegue olhar para Deus como pai. Mas o caminho que Jesus nos oferece é esse caminho de olhar para Deus e enxergar Ele como nosso pai. E Ele nos vê e nos enxerga como seus filhos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é um privilégio da vida cristã. De ser discípulo de Jesus. De ter tido uma experiência com Cristo.
de nos tornarmos filhos de Deus, é chegarmos na presença dele sem cerimônia, sem protocolo. Ele está pronto para nos ouvir a qualquer momento. Às vezes eu estou fazendo uma coisa importante lá em casa. Estou trabalhando, estou consertando alguma coisa, estou realizando, fazendo algo importante, e o meu filho me chama, eu paro tudo que eu estou fazendo para escutá-lo, para ouvi-lo. Deus da mesma forma. Você acha que Deus tem algo mais importante do que nos ouvir? Às vezes tem pessoas que têm essa ideia de que parece que eu vou importunar Deus. Deus tem coisa mais importante para fazer do que parar para me escutar, para me ouvir. Afinal de contas, ele tem que gerenciar todo o universo, ele tem que governar todo o universo. Ele tem muita coisa, Deus tem muita responsabilidade sobre os ombros dele. E eu vou importunar Deus? Deus não tem nada mais importante, meus irmãos, do que parar para nos ouvir, nos escutar. Isso é o que de fato ele busca, é ter um relacionamento conosco. Isso é o que de fato Deus quer, é se aproximar, é estar perto de nós. E a oração, ela nos viabiliza isso, um caminho de diálogo, de conversa, de intimidade com o nosso Deus, que nós chamamos de Pai. Por isso que Jesus nos ensina a chamar, a se referir a Deus como Pai. Entra no teu quarto, vá para um lugar reservado, separado da agitação, das distrações. Vá para um lugar reservado. Meus irmãos, não é que a gente não possa orar em público. Jesus não está proibindo a oração em público. Muitas vezes nós oramos na igreja, oramos também, tem grupos de oração aqui na igreja. Jesus não está proibindo isso. Jesus está falando na primeira pessoa aqui. Quando se trata de nós, vá para o seu quarto. Ou quando se trata melhor de você, vá para o seu quarto. Vá lá e busque o seu Pai em secreto. O cristianismo é, por essência, um relacionamento com uma pessoa. A oração é isso. É uma relação pessoal com Deus pessoal. Deus, por essência, é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus pessoal. E nós podemos desenvolver uma relação pessoal com esse Deus que é um Deus pessoal. É diferente de outras religiões antigas, que Deus era um Deus indiferente, era um Deus apático, era um Deus distante, era um Deus frio, era um Deus que não tinha afeto. Não, o nosso Deus é diferente. O Deus que nós buscamos é um Deus que nós podemos chamar de Pai. Então, Deus, por essência, ele é relacional. Nós fomos criados por Deus para vivermos e desenvolvermos esse relacionamento com Ele. E uma frase que eu gosto muito do Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte: o que é a oração? Uma definição que Agostinho de Hipona traz sobre a oração. Oração é o encontro de duas sedes. Duas sedes. A sede de Deus com a sede do homem. Ou vice-versa. O encontro da sede do homem com a sede de Deus. Deus anseia por intimidade. Deus anseia, Ele quer, Ele deseja estar perto de nós. E nós temos no nosso coração também esse anseio. Nós nascemos com esse anseio no nosso coração. Nós temos fome por transcendência. E a oração, ela satisfaz esse anseio que todo ser humano tem por transcendência. Muitas pessoas não sabem explicar por que eu tenho esse vazio no meu coração, essa sede, parece que nada sacia, nada satisfaz. Isso é suprido na oração. Quando você se coloca diante de Deus, você busca Deus, essa sede ela é saciada por meio de um relacionamento real, verdadeiro e profundo com Deus, que é experimentado através da oração. Que nós vivemos por meio da oração. Então a oração é o encontro de duas sedes. Deus quer, deseja muito, aquilo que você também quer, deseja muito. Intimidade. Intimidade. Orar é relacionar-se com Deus. Quando nós oramos, nós estamos crescendo na nossa intimidade com o nosso Pai.
Amém, meus irmãos? Uma curiosidade do texto. O texto não diz o teu pai que te ouve em secreto. Vá para o teu quarto, versículo 6. Vá para o teu quarto. A palavra quarto aqui, né, significa a parte mais reservada da casa. Né, traz uma ideia de depósito aqui, o lugar onde as coisas valiosas ficavam guardadas, como se fosse um porão da casa, um lugar onde somente o dono da casa tinha acesso, né, um lugar mais, digamos assim, reservado. Vá para aquele lugar onde você nada vai te distrair. Vá para aquele lugar longe de tudo, de todos. Vá, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai que vem em secreto o recompensará. O texto não diz, então o pai que ouve em secreto. O pai que ouve. Não, o que o texto diz? O pai que te vê. Olha só. Interessante isso, né, meus irmãos? Por que, ao invés de ouvir, está a ver aqui? Porque a oração é muito mais do que palavras. Orar é ir além das palavras. Orar tem a ver com uma postura diante de Deus. Uma atitude, uma postura diante de Deus. Como você se porta, como você se coloca diante de Deus. Não é só aquilo que você diz, mas é aquilo que você coloca, como você se apresenta diante de Deus. A prática da oração, meus irmãos, requer isso. Que procuremos e busquemos essa intimidade. É o exercício de nos colocarmos diante de um Pai que nos ama, que provê todas as coisas e que nos trata como filhos amados dele. Terceiro lugar, terceira verdade que eu gostaria de extrair desse texto. A prática da oração demanda simplicidade. Autenticidade, intimidade, simplicidade. Olha o versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A prática da oração demanda simplicidade. Vocês perceberam como que a Valentina orou aqui antes? O que a gente percebe naquela oração? Simplicidade. Meus irmãos, eu já orei errado muitas vezes, porque enquanto eu orava eu estava preocupado com a teologia da minha oração. Seria uma oração teológica. Tem muita oração teológica por aí, viu? Eu apresentava uma dissertação para Deus. Eu confundia a oração com uma redação, uma dissertação, um tratado teológico. Era isso que eram as minhas orações alguns anos atrás. Eu não queria buscar Deus como uma criança procura pelo seu pai. Eu me aproximava de Deus para teologar com Deus, para discutir teologia com Deus, para ensinar Deus como que ele deveria ser Deus, para dar uma aula para Deus. Petulância, meus irmãos. A oração ela não precisa ser necessariamente teológica. Abra o livro de Salmos e você vai ver que tem oração lá que não está certinha, que nem era para estar na Bíblia. Orações que o salmista ora e que estão registradas no livro de Salmos, que nós podemos dizer, meus irmãos, que aquele salmista quando orou aquilo, ele não estava preocupado com a teologia da sua oração. Se era uma oração bonitinha, certinha, correta. Ele derramou a sua alma diante de Deus. O livro de Salmos é isso. É a alma derramada diante de Deus. É um coração que se rasga diante de Deus. E as palavras acabam fluindo. Vem como vier, meus irmãos. Às vezes vai sair uma palavra errada. Mas Deus está preocupado com a simplicidade. Deus quer simplicidade. A prática da oração demanda simplicidade. E aí Jesus vai apresentar aqui duas figuras. A figura do religioso, que nós vimos no começo ali, o hipócrita, que quer aparecer, que vai para os lugares públicos para
para ser visto, e a outra figura que ele traz aqui é do pagão. Não orem como os hipócritas e também não orem como os pagãos, ou o gentio aqui, né, que ficam repetindo sempre a mesma coisa. Meus irmãos, a ideia aqui é aquela pessoa que se coloca diante de uma divindade falando palavras sem sentido, com vãs repetições. Jesus não está proibindo aqui orações longas. Repetindo a mesma coisa aqui não significa orar por 2 horas, 3 horas. Jesus não está aqui proibindo isso, orações longas, ou que você persevere na oração. Tem muitos textos bíblicos que na verdade falam exatamente o contrário, que nós devemos persistir na oração. O que Jesus está denunciando aqui é uma oração supersticiosa. Nós não podemos tratar a oração como uma espécie de fórmula mágica. Porque dentro das religiões pagãs, essa prática, meus irmãos, é muito comum. Por meio da minha oração, eu vou manipular aquela divindade. Eu vou falar de um jeito, eu vou usar uma frase específica que vai mexer no coração de Deus, que vai persuadi-lo, que vai fazer com que ele atenda o meu desejo, a minha necessidade, como se a oração se tratasse de uma fórmula mágica. E muitas pessoas têm essa visão hoje da oração como algo supersticioso. É isso que Jesus está condenando aqui. Não orem como os pagãos, eles fazem assim. Eles ficam repetindo a mesma frase como se isso fosse sensibilizar o coração de Deus, para que Deus finalmente atenda aquilo que é o desejo do coração deles. Isso não é orar. Isso não tem nada a ver com oração. É isso que Jesus vai ensinar. Essa prática, ela é pagã. Ela não é cristã. E ela precisa ser combatida por nós hoje. Tentar manipular Deus, mudar a mente de Deus com a minha oração, é uma ideia pagã. Pagã, meus irmãos. Isso tem nada a ver com o cristianismo, tem nada a ver com o evangelho. Você já ouviu, eu já ouvi essa história, mas eu já me libertei desse conceito, né? De que se você não falar em nome de Jesus no final da sua oração, não valeu de nada a oração. Se você não terminar a sua oração dizendo em nome de Jesus, já invalidou toda a oração. Joga fora a oração, descarta, né? Ora de novo. Como se a palavra em nome de Jesus fosse uma espécie de varinha mágica, de varinha de condão. Eu falei em nome de Jesus, aí sim as coisas vão acontecer. Vocês lembram da série Evangeliquez que a gente pregou aqui, né? Uma mensagem foi sobre essa expressão, em nome de Jesus, né? Meus irmãos, quando Jesus disse que nós deveríamos pedir, né? E tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, né? Jesus não está falando ali que Deus nos dá um cheque em branco para a nossa oração. Deus está dando um cheque em branco para você. Pode pedir o que você quiser e só não esquece, viu? O nome de Jesus no final. Seja o que for. É um carro, uma casa, não quer. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa expressão significa ore no Espírito de Jesus, com a mente de Jesus. Ore no mesmo Espírito de Jesus. Procure quando você for orar, orar segundo aquilo que Jesus quer, almeja, busca. É alinhar o nosso coração, as nossas vontades, com o coração de Jesus. É estar alinhado com Jesus. Orar em nome de Jesus não é que você tenha que pronunciar. A gente acostumou e não tem problema nenhum você falar em nome de Jesus, mas não fale isso como se isso fosse fazer com que Deus te ouvisse mais ou te ouvisse menos, né? Não faça dessa forma. A nossa oração não é um jogo emocional com Deus. Tem muito filho que faz jogo emocional com os pais, né? Se eu falar aquela frase, meu pai vai dar aquilo que eu quero, né? Se eu falar assim, desse jeito, eu vou, né, conseguir. Meus irmãos, isso não é uma prática cristã. Nós não podemos fazer joguinhos emocionais com Deus como se
Dependendo do jeito que orar, ou a quantidade do tempo que orar, finalmente Deus vai ouvir. E tem igrejas por aí que fazem maratona de oração, né? Quando quer alcançar alguma coisa, algum propósito, vamos fazer uma maratona de oração, né? E aí, todo dia orando e aquela... né? A gente tem que tomar cuidado. Qual é o propósito? Qual é o sentido disso? Bom? Então, a oração, meus irmãos, também demanda simplicidade. O que Jesus está colocando diante de nós é que nós devemos ser simples. A nossa oração precisa ser uma oração simples, marcada pela simplicidade. E o versículo 9 em diante, eu não vou entrar na oração do Pai Nosso, mas em seguida Jesus vai oferecer um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Eu preguei uma série aqui nessa igreja só na oração do Pai Nosso. Quem lembra dessa série, né? Uma série inteira, nós estudamos juntos toda a oração do Pai Nosso. Então eu não quero entrar na oração hoje do Pai Nosso. Mas Jesus vai oferecer agora um modelo de oração. Uma estrutura para que nós venhamos nos basear. Basear as nossas orações. O que é a oração do Pai Nosso? É uma base. É uma base para nós basearmos as nossas orações. Todas as orações são ecos da oração do Pai Nosso. As nossas orações devem ser ecos dessa oração. Por isso que Jesus oferece esse modelo. Nós temos um fundamento aqui. A oração do Pai Nosso é um fundamento que Jesus está colocando aqui, uma base segura para que a gente possa construir a nossa vida de oração. Então, todas as orações precisam serem oradas, digamos assim, a partir dessa oração e desse modelo. Meus irmãos, além de Jesus nos ensinar como nós não devemos orar, no início do versículo 5, nós vimos ali, além de Jesus dizer como nós devemos orar, ele termina dizendo como você precisa orar olhando para a oração dele. Ele nos oferece um modelo. Jesus nos dá tudo pronto. Como não orar, como orar. Além disso, eu vou mais além. Jesus está dizendo, eu vou mais além. Eu vou oferecer um modelo de oração para vocês. Que não é uma cartilha, viu, meus irmãos? Não é uma reza, né? Algo que você tem que ter. Não, é uma base. Eu vou oferecer uma base para vocês. E aí a pergunta que eu faço, meus irmãos, nós temos desculpa para não termos uma vida de oração? Jesus trata como um tema central. Jesus nos ensina a orar. Ele nos dá um modelo de oração. A sua própria vida é um modelo de oração, de espiritualidade. Olhando para Jesus, nós temos ali o melhor exemplo de alguém que viveu na prática a oração. Todo o tempo nos evangelhos você vai ver, e Jesus se retirou para orar, e Jesus foi para o deserto passar tempo em oração, e Jesus foi para o jardim de Getsemane orar. Em muitos momentos nos evangelhos vamos perceber que a oração era um hábito na vida de Jesus. Então, se a palavra de Deus trata como uma questão central, por que nós, hoje, vamos negligenciar esse tema e tratar como um tema qualquer, de menor importância na vida cristã? Ou sabe aquela coisa que eu vejo algumas pessoas falarem? Pastor, eu não tenho o dom de orar. Se você não tem, peça a Deus esse dom, meu irmão, que Ele vai te dar. Oração não é dom. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia que diz que orar é dom. Não é dom. É um dever, é algo que se espera de um verdadeiro discípulo de Jesus. Que ele ore, que ele tenha o hábito de orar. É algo que se espera, que é esperado de cada um de nós. Que oremos, que tenhamos esse hábito. Que desenvolvamos esse hábito. Então, meus irmãos, você não precisa ter o dom de orar para orar. Vai ter um culto de oração, vai ter uma vigília lá na igreja, tem um grupo que ora toda semana lá na igreja. Não, tem gente que tem o dom de orar, eu não vou, né? Eu vou deixar para aquelas pessoas que são mais assim, introspectivas, que gostam da oração, do tema da oração. Não, é um tema que diz respeito a todos nós. Orar não é dom. Orar é um dever como cristãos.
E meus irmãos, a palavra dever é tão pesada, né? É um prazer. É um prazer. É prazeroso orar. E encerrando com a frase de John Piper, que um grande teólogo batista, pastor batista, ele diz o seguinte, uma frase boa dele, né? Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, quando ele escreveu essa frase, não tinha ainda o Instagram, né? Agora já tem o Instagram. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, e vamos incluir aqui o Instagram e outras redes sociais, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. John Piper. Naquele dia, no último dia, ninguém vai ter essa desculpa de que não tinha tempo para orar. Porque nós tínhamos tempo para ficarmos nas redes sociais. Nós tínhamos tempo para o Twitter. Esse é um dos maiores desafios do nosso tempo para desenvolver o hábito da oração. Sabe qual é? Tecnologia. Você vai orar, mas aí está ali o WhatsApp disputando. Né? Ele está disputando ali. E tem outras coisas que estão disputando também com a sua vida de oração. É o WhatsApp, é o Instagram. Por isso que eu faço, assim, faça esse exercício. Se separe do celular por um tempo, né? Você já percebeu que tem pessoas que dormem e acordam com o celular, às vezes no bolso, né? Você não se separa do celular. E às vezes, quando você for para esse lugar secreto que Jesus está falando aqui, para o lugar secreto, para o ambiente mais reservado, às vezes é importante você fazer o quê? Deixe o seu celular na cozinha, na sala, ou cave um buraco lá no seu pátio e enterra o celular lá e sepulta o seu celular. Você não vai fazer isso, é claro, né? Você sabe que estou só brincando, né? Cava um buraquinho lá, deixa lá, né? Se desconecte. Se desconecte. Afinal de contas, você vai estar diante daquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. O seu Pai está ali para ouvir você. Se desligue por um momento. Meus irmãos, é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã. Essa decisão, essa coragem, essa atitude de dizer, eu vou abrir mão de algo que me dá prazer muitas vezes. Eu vou renunciar para gastar mais tempo com Deus em oração. Isso vai ter fruto aonde? Qual vai ser o impacto disso se você procurar viver isso a partir de hoje? Isso vai ter um impacto significativo na sua vida. Quando nós oramos, não é Deus que muda, somos nós que mudamos. A oração nos muda, mais do que a Deus. E às vezes a oração não vai mudar as circunstâncias. Orar muda, transforma as circunstâncias, porque Deus age nas nossas circunstâncias, na nossa vida. É Ele quem muda as coisas. Mas a gente não precisa orar com essa expectativa de que eu quero ver essa situação na minha vida mudar. Ore para que você mude. Quando eu oro, eu mudo. Eu mudo. A oração nos muda, a oração nos transforma. E nós precisamos orar continuamente. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, orem continuamente, ou orai sem cessar. Como que você pode orar sem cessar ou continuamente? Como é que você faz isso? Quando a sua vida se transforma numa oração. Faça da sua vida um diálogo aberto com Deus. Que a sua vida seja uma vida de transparência. Aonde você estiver, você está ali transparente diante de Deus. Você é uma pessoa, você não é uma persona. Faça da sua vida uma oração. Transforme o seu viver diário em um diálogo aberto e incessante com Deus. Ore até que a sua vida se transforme numa prece, numa oração erguida ao céu. A vida do cristão é uma oração. Faça da sua vida uma oração. Amém? É isso que nós vamos fazer hoje aqui, meus irmãos. Vou pedir para o grupo de louvor vir até a frente. Nós vamos oferecer hoje aqui a nossa vida a Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, oferecendo para Ele
tudo aquilo que nós viemos trazer hoje aqui, o nosso coração. Talvez você venha aqui hoje com algum conflito, algum dilema, alguma questão a ser resolvida. Abre o seu coração, fala com o teu pai hoje que está aqui. Ele está pronto para te ouvir. Ele não tem coisa mais importante para fazer do que isso. Do que estar com você. Do que ouvir você. Do que abraçar você. Do que cultivar essa intimidade com você. E eu quero convidar você a se aproximar do coração de Deus hoje. A chegar mais perto do coração de Deus. Procurar conhecer o coração desse Pai que nos ama. Desse Pai que nos ama com um amor que nós jamais vamos entender. A profundidade desse amor com que Ele nos ama. Se coloque de pé, vamos ter um momento de oração. Senhor, é quando ninguém nos vê, Senhor Deus, que talvez é o momento em que nós nos tornamos mais autênticos. Quando os olhos das pessoas não estão voltados para nós. Ali, Senhor, não há chance para que o nosso coração se afaste do caminho da autenticidade. O momento em que nós mais somos autênticos é nessa hora, Senhor Deus, em que nós estamos diante do Senhor, inteiros, não pela metade, mas inteiros diante do Senhor, apresentando diante do Senhor a nossa mais pura realidade, Senhor Deus. Senhor, nos leva a isso como igreja, Senhor. Nos leva a isso como discípulos do Senhor nessa manhã, Senhor. A experimentarmos, Senhor Deus, um maior grau, uma maior profundidade, Senhor Deus, essa vida de relacionamento com o Senhor. Essa vida consistente de oração. Nos ajuda a transformar a nossa vida numa oração, num diálogo com o Senhor. Em todo tempo, em todo momento, Senhor, que nós estejamos na presença do Senhor com esse espírito, Senhor, de que o Senhor nos vê. O Senhor nos vê. E o Senhor nos sonda, como nós cantamos hoje aqui, aquele que sonda o meu interior. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece por dentro e sabe quem nós somos. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos uma vida de faz de conta. Quando nós, ó Deus, estivermos orando, nós não queremos, Senhor Deus, ali mudar o tom da nossa voz, ou talvez, Senhor, impostar a nossa voz, ou usar de artifícios para tentar comovê-los, Senhor Deus. Nós não queremos usar desses artifícios, nós queremos, Senhor, abrir mão de tudo isso, Senhor, para sermos pessoas diante do Senhor. Porque o Senhor se relaciona com pessoas e não com personagens. E é isso que nós queremos ser, Senhor, pessoas. Diante de um Deus que é puro amor, que é pura bondade, que é pura graça. Diante de um Deus que quer, Senhor Deus, compartilhar conosco os segredos do seu coração. Um Deus que nos recompensa. Nós não estamos atrás de uma recompensa humana, de curtidas, Senhor Deus, de seguidores. Nós não estamos atrás de talvez, Senhor Deus, de termos admiração das pessoas. Nós não queremos ser reféns da admiração ou da aprovação de qualquer pessoa que seja, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos veja, nos avalie, Senhor Deus. Nós queremos estar totalmente despidos, a nossa alma despida diante do Senhor, desnudados diante dos teus olhos, Senhor Deus. Que a nossa vida de oração seja essa busca, Senhor, diária, Senhor, por nos colocarmos diante do Senhor tal como nós somos, com as nossas falhas
imperfeições, com as nossas mazelas, com as nossas dores, com as nossas limitações, nos colocarmos diante do Senhor, tal como somos, Senhor Deus. Não queremos enfeitar a nossa oração, queremos que ela chegue até o Senhor, de forma simples, verdadeira, genuína, Senhor, expressando a mais profunda, Senhor, e sincera devoção. Nos ajuda, por meio dos nossos cultos, nossas reuniões de oração, e no nosso dia a dia vivermos essa realidade, Senhor Deus. Nos ajuda. Nós queremos alcançar isso como igreja. Nós queremos viver e experimentar isso, Senhor. E que isso traga um impacto real, Senhor Deus, nas nossas vidas. E na vida daqueles também que nos cercam também, Senhor. Que nós te pedimos, Pai. E nós oramos assim, segundo o coração, segundo as vontades e interesses de Jesus. É que nós queremos orar, não segundo, Senhor, aquilo que muitas vezes é fruto do nosso coração egoísta, mas nós queremos orar de acordo com a mente de Cristo, segundo o pensar de Cristo. É assim que nós queremos e buscamos, Senhor, fazer cada dia, e por isso pedimos a Tua graça sobre nós mais uma vez, nos capacitando a vivermos isso, Senhor. Em nome de Jesus.